Boa noite, pessoal. E a gente veio aqui apresentar o seminário para a nossa matéria de Ciência e Gestão Ambiental do quarto período de Engenharia Mecânica. Aqui estou eu, João Victor Fernandes, Caleb Campos Lima, Guilherme Souza e Diogo Braz do Porto. Hoje o nosso tema vai ser de tecnologias de captura de carbono para empresas de metal mecânica. Próximo slide, por favor, Guilherme. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o contexto e a importância da captura de carbono. Isso como o nosso projeto e o que a gente pensou para poder dar uma ajuda ao meio ambiente em forma geral. A crescente preocupação global com as mudanças climáticas tem impulsionado diversas indústrias, incluindo o setor metal-mecânico, a buscar soluções inovadoras para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, que atualmente tem sido um dos principais assuntos nas indústrias em geral do mundo, pois é um problema que a gente está podendo ver de perto, estamos sentindo na pele de forma literal as causas desse problema. Entre as estratégias emergentes, a captura de carbono surge como uma abordagem promissora e essencial na mitigação dessas emissões, com foco em processos industriais que frequentemente envolvem o uso intensivo de combustíveis fósseis e a geração de CO2. Empresas metal-mecânicas estão cada vez mais explorando tecnologias avançadas para capturar, armazenar e, em alguns casos, utilizar esse carbono de forma sustentável. A emissão de gases poluentes tem sido enorme, ainda mais pelo fato de que essas empresas geram muito calor, está a todo momento girando e a fabricação e a produção não para nunca. Ou seja, está 24 horas por dia emitindo gases poluentes para a atmosfera. Isso, consequentemente, tem mostrado os problemas no dia a dia da população. Com o passar do tempo, a gente já percebeu, o mundo vem ficando com um clima diferente, vem ficando cada vez mais quente, e o nosso objetivo aqui sempre vai ser melhorar e resolver esse problema. Então aí os meninos vão estar falando um pouco mais sobre a nossa ideia. Pode passar o slide, Guilherme. Bom, aplicações da captura de carbono no setor metalmecânico. Onde é que a gente, após a gente, nós darmos algumas ideias depois que o Caleb vai falar, como é que nós podemos aplicar esse carbono capturado, né? Ó, as siderúrgicas, que são responsáveis pela produção de ferro e aço, são as que mais emitem carbono na atmosfera hoje em dia, né? E a captura do carbono, ela pode ser aplicada diretamente em alguns processos lá dentro mesmo, como em alto forno e fornos elétricos a arco. Então, eles podem utilizar esse próprio carbono no próprio processo para até melhorar o processo em si, né? Antes dele ser liberado na atmosfera, é claro, né? E essas empresas do setor metal mecânico, que operam caldeiras e outros equipamentos de combustão, podem capturar esse CO2 e utilizar como biocombustível, como metanol, etanol. Aí, e o CO2 capturado ele pode ser retirado em processos de cura de concreto, onde o CO2 ele reage com hidróxidos de cálcio para formar carbonatos, aumentando a resistência do concreto e reduzindo a pegada do carbono. E a produção e também pode ser ajudado na produção de metais não ferrosos, como alumínio e cobre, que o processo de fazer alumínio e cobre, né, são bem, vamos dizer, poluentes, então isso significa menos emissão de CO2. E a emissão do plano de captura de carbono, ele pode ajudar em mitigar essas emissões de carbono, especialmente na etapa de fundição do cobre e do alumínio. Então essas aplicações aí podem ajudar a
após a captura do carbono, né? E utilizar algumas aplicações no próprio processo da empresa e melhorar a eficiência. Pode passar, Guilherme. Fundamentos da captura de carbono. A captura de carbono ela envolve diversas aplicações de tecnologias diferentes, né? Como a captura pós-carbono, pós-combustão, pré-combustão e captura direta do ar. Cada uma dessas técnicas visa reduzir a emissão de carbono, CO2, capturando antes que ele seja liberado da atmosfera e armazenando ele de forma segura para que ele possa ser usado no próprio processo da empresa. Aqui à esquerda nós vemos um gráfico, só de curiosidade, né? Que nas emissões totais de CO2 por ano, 52,74% das emissões ocorreram nos últimos 30 anos. Então, a gente vê que muito impacto da industrialização aí, da, das décadas que vêm aí, se reflete nisso, né? Que, que vai emitir, todos esses processos emitem CO2, principalmente na metalmecânica, e, e vem aumentando essa porcentagem ao longo dos anos. Pode passar, Guilherme. Vou falar agora só um pouquinho sobre as técnicas de captura de carbono e começando lá, a gente tem a captura pós-combustão, que é o que mais ocorre. Vamos pensar assim, temos uma caldeira, certo? Lá a gente entra com ar de combustão e o produto. Tem a queima, com essa queima você tem a geração de alguns gases, dentro deles temos o CO, o CO2. E por ele ser combustível fóssil, ele vai gerar o CO2. Por isso, após dentro da caldeira vai sair o gás de combustão, temos alguns gases que eles precisam ser absorvidos. Com isso, nós temos a criação de precipitadores eletrostáticos, que estão na indústria, filtros de manga, eles também chamam como eletrofiltros, né? Que seria basicamente uma placa de emissão e outra placa de recepção, onde você agitaria os gases lá, onde ficariam presos as partículas menores. E nessa placa de recepção, ela ficaria junto ali. Viria um martelo, bateria nela e cairia o pó dentro do, de um transportador, que assim seria jogado aí para fora. Ele não estaria na atmosfera, mas eles conseguiriam jogar em algum aterro, alguma coisa assim. E a gente também tem alguns tipos de solvente, né? A gente consegue absorver ele quimicamente. Eles utilizam para separar o CO2. E assim a gente pode armazenar para utilizar depois ou até mesmo deixar armazenado aí para evitar que chegue ao meio ambiente. Temos a captura pré-combustão, que ele pega juntamente com o ar que vai entrar na caldeira, ele vai converter uma mistura de hidrogênio e dióxido de carbono antes de entrar em combustão. O CO2 ele vai ser separado e assim facilita sua captura depois e armazenamento, você acaba produzindo bem menos. E temos um sistema chamado captura direta de ar, DAC, que é Direct Air CO, alguma coisa assim. Essa tecnologia, ela aspira diretamente o CO2 da atmosfera. Ela vai usar alguns materiais que absorvem seletivamente o gás e após a captura do CO2 é isolado e armazenado. Assim também evitando a proliferação para o meio ambiente. Como é que ele funciona? Ele tem um grande ventilador ali, onde ele vai puxando, no caso seria um IDEFAN, né? Ele estaria puxando e teríamos algumas membranas ali, uns filtros, onde ele teria essa troca química, e ele acabaria ficando preso ali nesses filtros, onde o CO2 iria para um tanque, iria para o subsolo, e o que seria bom seria retornado para a atmosfera. Seria como se fosse uma árvore gigante pelo, pelo que o ser humano criou. Só que, assim, é bem mais eficiente, porque as árvores elas só conseguem fazer essa troca térmica, essa troca química aí, quando elas estão em crescimento. Quando elas chegam na fase adulta, aí ficam elas por elas. Pode passar aí, fazendo favor. Temos alguns desafios e barreiras, que são a implementação da captura do carbono no setor metal mecânico, que enfrenta desafios significativos, incluindo altos custos de investimento
e complexidade tecnológica e conformidade com regulamentações ambientais. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios ambientais e econômicos. Ou seja, o investimento disso ainda está muito caro. A gente está passando aí por a indústria, né, 4.0, cada vez mais estamos diminuindo os custos de tudo, né? Então, assim, a gente vai conseguir um dia. Hoje está caro e a gente precisa regulamentar as normas ambientais. Se elas estão ali, a gente precisa fazer com que a gente bata essas metas. Por mais que tenha algum problema, a gente tem que pensar no nosso futuro, né? Temos aí gases de efeito estufa, temos que cuidar do nosso planeta. Pode passar. Bom, agora falando um pouco sobre as considerações finais, né, que nós tivemos com o nosso trabalho, a captura de carbono é uma tecnologia promissora e crucial na luta contra as mudanças climáticas. Ela oferece a possibilidade de reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono provenientes de fontes industriais e de energia, ajudando a mitigar o impacto das atividades humanas no aquecimento global. E é basicamente o que os rapazes, né, já mostraram, que é muito importante o armazenamento, né, desse gás, não só desses gás, mas também como outros também que prejudicam o meio ambiente. O CO2 foi o que a gente acabou aqui apresentando, mas existem outros gases poluentes também que também prejudicam o meio ambiente, né? Aqui estão algumas fotos só de alguns sistemas de captura de processos que achamos na internet e eu acabei colocando aqui como curiosidade. Aqui está as referências que nós utilizamos para fazer o trabalho, algumas pesquisas, alguns artigos. A gente colocou aqui para mostrar que a gente usou como fonte. E os agradecimentos, né? Gostaríamos de agradecer e expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização desse trabalho. Agradecemos aos nossos colegas e professores pelas valiosas orientações e compartilhamento de conhecimento à instituição de ensino por fornecer os resultados necessários para a execução desse projeto. A todos nossos sinceros, muito obrigado. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu.